O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Muito bom dia, uma bênção com a graça de Deus. Nessa manhã nós começamos mais um dia. Queremos a cada dia pedir ao Senhor que tome o nosso coração nas suas mãos. Queremos a cada dia sermos santificados para um dia possamos estar ao lado do nosso Deus por toda a eternidade. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de João, capítulo 20, o versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. A medicina acabou recentemente descobrindo o valor do sangue, mas a palavra de Deus nos mostra claramente que o sangue é vida. É impossível um corpo sobreviver sem o sangue. 1 milímetro cúbico de sangue contém 5 bilhões de glóbulos vermelhos, 5.000 glóbulos brancos e 300 plaquetas. São esses glóbulos vermelhos que levam vida para todo o corpo. É ele que traz nutrição para cada órgão. O sangue é responsável para combater qualquer infecção que o nosso corpo possa receber. Sem sangue, não há a menor possibilidade de um ser humano manter-se vivo. Mas nós precisamos entender nessa manhã que sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. Foi por isso que no Antigo Testamento Deus permitiu que cordeiros inocentes fossem mortos, para que o ser humano entendesse que um dia, na plenitude do tempo, Jesus Cristo viria aqui a essa terra, morreria morte de cruz e nos daria o direito da salvação. Após a morte de Jesus Cristo, ele passa a aparecer aos seus discípulos e a muitas pessoas, porque seriam essas pessoas que seriam suas testemunhas. Se Jesus morresse e não aparecesse dizendo que ele estava vivo, os seres humanos estariam sem acreditar que de fato Jesus é o nosso Salvador. Se ele morreu e não ressuscitou, a nossa fé não teria base para ter fundamento. Mas se nós temos certeza que Jesus ressuscitou, nós precisamos manter a fé, continuar crendo que o mesmo Cristo que se entregou para morrer pelos nossos pecados é o mesmo Cristo que hoje intercede por cada um de nós. E como ele prometeu, um dia voltar aqui a esse mundo, na plenitude do tempo, no seu calendário, ele voltará aqui a essa terra e encontrar-se com seus filhos, para que nós possamos estar ao lado do nosso Deus por toda a eternidade. Quando os discípulos chegam domingo pela manhã para ir ao túmulo de Jesus Cristo, eles se depararam com a pedra removida. É João que reconhece que o corpo de Jesus não estava dentro do túmulo. João corre na direção de Pedro e gradativamente eles vão se comunicando entre si, tentando descobrir onde é que o corpo de Jesus Cristo poderia ter sido colocado, porque dentro do túmulo ele não estava. É diante desses fatos reais que os discípulos passam a entender o que Jesus tinha lhes ensinado. Jesus, no período de 3 anos e meio, tinha falado para eles que era necessário que ele morresse, mas a morte não iria lhe conter, ele ressuscitaria no 3º dia. E quando eles agora chegam diante do túmulo e encontram a pedra removida e não se deparam com o corpo de Jesus, o Espírito Santo passa a levá-los a entender o que de fato Jesus tinha explicado para cada um deles. João capítulo 20, o versículo 11, a Bíblia diz o seguinte: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Maria Madalena também acompanhava os discípulos para irem até o túmulo. Ela não estava menos aflita do que os discípulos. A dor da separação, a dor em saber que Jesus Cristo tinha morrido, isso lhe afligia profundamente. Os seus olhos completamente tomados por lágrimas e ela completamente abatida pela notícia da morte de Jesus Cristo, praticamente ela não conseguiu perceber que 2 homens que estavam à sua frente eram anjos do Senhor. João capítulo 20, o versículo 14, a Bíblia diz o seguinte: Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus gradativamente começa a revelar-se para os seus discípulos e para aquelas mulheres. O objetivo, de fato, em revelar-se a essas pessoas era que elas se tornassem suas testemunhas. Elas deveriam crer que Jesus é o Filho de Deus.
Jesus de fato deveria morrer, mas a morte não conseguiria conter a Jesus Cristo. E por mais de 40 dias, Jesus esteve se revelando aos seus discípulos e a todos aqueles que tiveram contato com ele, para que essa mensagem do túmulo vazio pudesse ser espalhada para o maior número de pessoas possíveis. Maria estava tão comovida com o que tinha acontecido que, mesmo Jesus tendo se revelado para ela, aparentemente ela não conseguiu perceber, entender que era Jesus que estava ao seu lado. Da mesma forma como os homens no caminho de Emaús não enxergaram que era Jesus que estava caminhando ao lado deles, ela também não conseguiu perceber que era Jesus que estava ao seu lado. Maria Madalena não alimentava nenhuma esperança da ressurreição de Jesus Cristo. O objetivo, na verdade, de Maria em procurar o corpo de Jesus era pegar o corpo de Jesus para sepultá-lo no sepulcro da sua própria família. Como nós podemos observar no versículo 17, Jesus se volta para Maria e fala para ela que ela não poderia contê-lo. Ele tinha que voltar para o Pai. Acredito que nesse momento Maria estivesse abraçada a Jesus e chorava profundamente. Maria queria ser consolada, Maria queria que Jesus permanecesse ao seu lado, mas a missão de Jesus Cristo aqui nessa terra tinha terminado. O que Jesus esperava que os seus discípulos e essas mulheres falassem era testemunhar do seu amor, revelassem a todo mundo que o túmulo estava vazio e que o Filho de Deus estava voltando para o Pai, mas um dia voltaria a essa terra resgatar todos os filhos que creram nele. João capítulo 20, o versículo 22, a Bíblia diz o seguinte: E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Jesus, nesse momento, estava parcialmente derramando o Espírito Santo sobre os seus discípulos e sobre a sua igreja. Jesus sabia da tamanha responsabilidade dessa igreja em proclamar as boas novas de salvação. Sem o Espírito Santo se tornaria impossível. A pregação do Evangelho não é uma obra humana. A pregação do Evangelho é uma obra divina. Embora Deus espere que seres humanos se coloquem nas suas mãos, mas é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se nós pregarmos sem o poder do Espírito Santo, apenas palavras não alcançará nenhum objetivo e parcialmente Jesus sopra sobre eles o seu Espírito para que eles pudessem revelar, ensinar às pessoas que o túmulo estava vazio e Jesus Cristo estava vivo. O versículo 23 desse capítulo muitas vezes é mal compreendido por algumas pessoas, acreditando que alguns líderes religiosos têm nas mãos a responsabilidade e a autoridade de perdoar pecados. O único que pode, de fato, perdoar pecados é Deus, é Jesus Cristo. Mas quando nós pregamos o Evangelho do Senhor, está sob a nossa responsabilidade conduzirmos essas pessoas até Jesus Cristo, para que em Jesus elas encontrem perdão, elas encontrem a cura e elas sejam salvas. Mas em momento algum Jesus Cristo responsabilizou os seus discípulos com a autoridade de perdoar pecados. Quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos dando a essas pessoas o direito de escolha, o direito de liberdade. Elas podem sim encontrar a cura em Jesus Cristo ou elas podem continuar caminhando sem Jesus Cristo. Quando elas buscam remédio em Jesus Cristo, elas estão exercendo o seu direito de escolha e automaticamente estão recebendo o perdão dos seus pecados. João capítulo 20, o versículo 28, a Bíblia diz o seguinte: Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Aqui está a culminância do Evangelho. É o sonho de Deus para a vida de todo ser humano. Deus sempre esperou que os seus filhos que vivem nesse mundo o reconhecessem como Senhor das suas vidas. Aceitar a Jesus como sendo o seu único e exclusivo Salvador foi essa a missão de Jesus Cristo. Ele queria revelar-se gradativamente para os seus filhos e pessoalmente, cada um dos seus filhos que estavam nesse mundo deveriam construir a sua concepção quem verdadeiramente era Jesus para a sua vida. Aqueles que crescem em Jesus como sendo o Senhor da sua vida, alcançaria a vida eterna. Mas aqueles que vivessem ao lado de Jesus e trancassem os seus corações e não enxergassem quem era Jesus Cristo, ele estaria declarando a sua própria sentença de destruição eterna. A ressurreição de Jesus Cristo é tão real, é tão claro que ele está vivo hoje e intercede por cada um de nós. Porque naquela época, um discípulo que afirmasse que Jesus estava vivo, ele seria sentenciado à morte. E nós podemos ver, todos eles morreram tendo plena certeza de que Jesus de fato estava vivo.
Quem é que morreria por uma mentira? Os discípulos morreram porque eles tinham plena certeza que Jesus estava vivo. E foi diante dessa crença que eles viveram até as últimas consequências do seu ministério. Querido amigo, hoje eu e você também nós precisamos guardar no nosso coração a verdade e a certeza de que Jesus é a única saída para a nossa vida. Nós precisamos entregar nas mãos do Senhor o nosso coração. Nós precisamos permitir que Ele conduza a nossa vida. E quando o céu se abrir, Jesus Cristo voltar, nós o recebamos e vivamos com Ele por toda a eternidade. Querido Pai, em Suas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados. Nos ajude a cada dia a vivermos exclusivamente para Ti. É o nosso pedido e a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.